Olá, amigo Sudaca! Acabou a temporada na Bolívia e tivemos um campeão inédito que tinha acabado de subir da Série B e muita confusão para quem sobe ou desce. Muita história estranha para contar. Depois do evento te falo mais. Pois é, amigos, tudo encerrado na Bolívia e como sempre fazemos aqui no canal, um resumão de tudo que acontece no país. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente, agora em parceria com Bora Pra Resenha TV. Deixa o seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. Neste ano, o boliviano se dividiu em apertura e clausura, sendo que o primeiro foi em formato de Copa do Mundo, com grupos e depois mata-mata, e foi uma baita história. O campeão foi o San Antonio de Bulo Bulo. Isso mesmo, já ouviu falar desse time? Ele estava na Série B boliviana em 2023, subiu e já conseguiu alçar o título em menos de 4 meses. Incrível, amigo. Tirou o poderoso Bolívar nas quartas, a Academia Celeste estava focada na Libertadores e depois ganhou do Universitário de Vinto na final. Título inédito e incrível história desse pequeno time da cidade de Entre Rios, que tem altitude de 240 metros. No Clausura, o torneio mais longo de pontos corridos entre os 16 times, ida e volta, que foi de maio até dezembro, aí deu Bolívar. Até com uma certa folga, depois que foi eliminado da Libertadores, a Academia Passeia focou no Clausura e mostrou por que tem o melhor elenco do país e o melhor time. Perdeu apenas 3 jogos, foi o melhor, o time foi soberano. E tivemos a finalíssima neste final de dezembro entre os dois campeões, o Bolívar e o San Antonio de Bulo Bulo. O jogo foi em Cochabamba, estádio neutro, e deu Bolívar. A Academia Passeia fez 2-0 no time sensação da Bolívia, foi o melhor do ano, mostrou por que é potência a nível nacional, o Bolívar de Robato. E quem irá para a Libertadores 2025? Bom, temos o estreante San Antonio de Bulo Bulo, campeão da Apertura, temos o Bolívar, campeão do Clausura, os dois irão para a fase de grupos. Para a fase prévia irão o The Strongest, segundo colocado no geral, e quem irá também é o Blooming, pega o Bolívia 4 e vai para a Liberta. Mas Bruno, ele ficou em 6º no geral. Essa eu tenho que explicar. Os clubes bolivianos combinaram isso. O 3º, 4º e 5º na tabela anual irão para a Sul-Americana, porque eles não viam vantagem econômica classificar para a fase 1 da Libertadores e terem dificuldades em avançar. E preferiram vagas na Sul-Americana, porque o dinheiro é mais certo que venha da Conmebol por participação e mais fácil de classificar para a fase de grupos. É, Conmebol, isso que dá inchar demais a competição, precisamos conversar sobre isso. E quem irá para a Sul-Americana 2025? Para os bolivianos mais desejável que a Libertadores, né? Pelo menos para os pequenos, irão o Aurora, 3º colocado geral, juntando as duas competições, o Nacional Potosí, 4º colocado, e o GV San José, time de Oruro, irá pela primeira vez ao torneio. E por último, o Universitário de Vinto, vice-campeão da Apertura, que vai para sua 2ª participação na Sul-Americana. E quem desceu nessa temporada na Bolívia? Um deles é o Real Santa Cruz, tinha subido nos últimos anos e já volta para B. Campanha pífia do time santo. E agora, amigos, mais uma polêmica. O outro descenso se decidirá no confronto entre Royal Pari, penúltimo na liga, e Real Oruro, 2º na Série B. No primeiro jogo foi 4-0 por Royal Pari, na sua casa. Mas na volta em Oruro, El Totora Real ganhava por 3-0 e conseguiram um pênalti aos 81 minutos. Quando o jogador já ia bater o pênalti, o técnico do time do Royal Pari, o Delator, entrou e pediu para que os jogadores saíssem de campo. Os jogadores foram saindo. Na saída, os policiais acabaram se enfrentando com o time de Royal Pari, teve gás de pimenta e tudo mais. Depois disso, os jogadores do Royal Pari resolveram voltar para o campo, mas o árbitro resolveu encerrar o jogo e deu como abandono o Royal Pari. Amigo, isso vai dar uma confusão, podemos até ter o atraso do início da Liga Boliviana 2025. Ah, futebol boliviano, você não me surpreende nunca! E quem sobe? Depois disso, vocês já sabem, a ABB, La Academia de Balompié Boliviana, time de La Paz, ganhou a Copa Simón Bolívar e conseguiu acesso à Série A pela primeira vez. E não sabemos se terá o Totora Real Oruro ou não, depende da resolução dessa confusão do playoff. Pois é, amigos, vamos aos jogadores que se destacaram. O jogador revelação foi Ervin Vaca, o meia-esquerda de 20 anos do Bolívar. Muito habilidoso, rápido, canhotinho, mostrou ser um talento a ser lapidado. Gostei do que eu vi. O técnico da temporada, nenhuma dúvida, Flávio Robato do Bolívar, melhor time do ano, tá certo, tem um grande elenco, mas conseguiu remontar o time e potencializar alguns jogadores no Clausura. Sobrou e se continuar assim, deve fazer um 2025 ainda melhor. Tem bala na agulha, Robato. O goleador da temporada é o brasileiro Daniel Passira, de 28 anos, do San Antonio de Bulo Bulo. Ele fez 22 gols em 40 jogos. Tem também Juan Godoy, do Paraguai Independiente, também fez 22 gols. Os dois vão dividir esse prêmio.
E o assistente da temporada é Ramiro Vaca, amigos. O meia do Bolívar de 25 anos deu 17 passes para o gol, contando todos os torneios que disputou esse ano. Habilidoso e com boa visão de jogo. Vaca sobra no boliviano. Os melhores jogadores, amigos. A terceira posição vou deixar com Carlos El Tonino Melgar, do Bolívar. Meia foi um dos destaques da Academia Passeia nessa temporada. Entre vários, ele foi um dos melhores. Na segunda posição, vou deixar o jovem meia do Always Ready e seleção boliviana, Robson Mateus, de 22 anos. Meia que teve formação no futebol brasileiro. Passou na base do Cruzeiro e Palmeiras. Hoje brilha no clube milionário. E na primeira posição, vou de Ramiro Vaca. Nenhuma dúvida, né, amigos? Não deu muito certo quando foi para fora, mas na Bolívia ele sobra. Com gols, passes e visão de jogo, Ramiro é um meia clássico, que faz um jogo bonito e faz o Bolívar jogar melhor ainda. O meia é merecido o melhor da temporada. E vamos ao gol da temporada. Eu resolvi escolher o gol de Pedro Cabral, do Guabirá. Foi uma bicicleta chilena linda, maravilhosa, foi um belo chute. Fico com esse gol pela elasticidade de Pedro Cabral. A seleção da temporada, vocês estão preparados? Então, no gol vou deixar Billy Vizcarra do The Strongers, pegou muito na Libertadores e que caiu no seu rendimento no segundo semestre, depois de uma transferência frustrada para a Argentina. Para mim, é o titular. Nas laterais, vou de Jormar Rocha, do Bolívar, muito regular e sobe bem o ataque. Na outra lateral, Denilson Duran, do Blooming, bom lateral de 21 anos, que fez mais uma boa temporada. Na zaga, vou do melhor zagueiro, José Sagredo, do Bolívar, tão bom que pode jogar nas laterais, como na zaga, bons lançamentos. E vou de Davi Robles, veterano paraguaio, que fez uma boa temporada num bom time do Aurora. No meio de campo, volante entre as duas linhas, Leonel Custiniano, impressionante como todo ano, desde 2017, ele aparece aqui entre os melhores. Muito regular e importante para o esquema de Robato. Mas à frente tem que colocar o melhor da temporada, Ramiro Vaca. Ao lado dele, Robson Mateus do Always Ready, segundo melhor do ano. Tem que completar o meio de campo com El Tonino Melgar do Bolívar, importante nesse time, campeão do Clausura. E completando Javier Sanguinetti do GV San José, meio de muita habilidade e passe para gol. O argentino de 34 anos já se foi para o futebol peruano. E como único atacante, resolvi deixar Daniel Passira, um dos goleadores do futebol boliviano e atacante brasileiro do Bulo Bulo. E os reservas, tem que citar o goleiro Alan Baroja, venezuelano do Always Ready, fez um bom campeonato, foi o que tomou menos gols. Tem que citar também o lateral do Bulo Bulo, Alonso Sanches, ou Saul Torres, do San José, os zagueiros Joaquim Lecina, da Universidade de Vinto, Leandro Carulo, do Tomayapo, ou até Marvin Bejarano, do Wilstermann, Ervin Vaca, do Bolívar, Patito Rodrigues, também da Academia Passenha, o meia Saulo Guerra, do Nacional Potosí, os meias Michael Ortega e Jason Chura, do The Strongest, Brian Sobreiro, do San José, e o interminável Tommy Tobar, do Universitário. E sem contar Héctor Bobadilla, do Wilstermann, e o goleador do Tigre, Henrique Triveri. Os destaques dos clubes tem que começar pelo melhor time da temporada, o Bolívar, melhor elenco, com o melhor jogador, Ramiro Vaca, e o melhor técnico, Flávio Robato. Conseguiu focar no Clausura quando foi eliminado na Libertadores nas oitavas, fez um bom papel, de novo a Academia Passenha, no torneio continental, mas no boliviano o time sobrou no segundo semestre. Difícil até de competir, até falhou em alguns jogos, mas a superioridade é grande. E fica a impressão que poderia ter ido até melhor. Se continuar assim, o Bolívar pode fazer história no futebol boliviano. E o seu rival, o The Strongest, amigo, Ismael Rescalvo, voltou ao Tigre em maio e melhorou o time, mas faltou elenco. Tinha alguns bons jogadores como Vizcarra, Jason Chura, Ortega, Triveri, Cucino, mas faltou mais para uma temporada disputada que é o boliviano e a Libertadores. Foram massacrados pelo Peñarol e mostraram um jogo pobre sem confiança. Depois disso, o time recuperou a confiança, mas na hora H o time ia para trás. Como diziam lá fora, pecho frio, faltou elenco e confiança para o Tigre. Não posso esquecer do time sensação da Bolívia e sem dúvida do futebol sul-americano. É difícil isso acontecer, um time que acaba de subir e já ganhar um torneio da Série A, foi o San Antonio de Bulo Bulo e de quebra garantiu vaga na Libertadores, na fase de grupos. Parabéns aos envolvidos. Fez tanto sucesso que perdeu o seu grande jogador no meio da temporada, Passadori, mas ficou com o brasileiro Passira. E com o time bem ajustado na defesa e esses caras na frente, resolvia os jogos. E no mata-mata do Apertura foi campeão. No segundo semestre oscilou e o técnico Thiago Leitão foi demitido. O brasileiro não conseguiu manter o bom futebol apresentado no Apertura. Era um time cascudo para um mata-mata, mas para um campeonato de pontos corridos não. Temos que falar ou explicar por que o novo milionário do futebol boliviano, Always Ready, nem beliscou uma vaga no torneio internacional. O time dos irmãos Costa se perdeu na temporada, comprando e revelando bons jogadores. O time Passeio fez uma boa Sul-Americana, mas na Liga Boliviana foi um fiasco, oscilou demais. É um bom caminho, mas precisa mesclar melhor para ter melhores resultados no geral. E pelo menos o Oriente Petroleiro, amigos, neste ano não disputou para cair. Tá bom, né, refineiros? Mas ver o seu rival indo para a Libertadores, o Blooming, deve ter doído. Espero que os dois times crucenhos melhorem em 2025.
Pois é, amigos, futebol boliviano colocou 2 times entre os 16 melhores da Libertadores 2024. Mérito da altitude ou dos times? Os dois, né? Mas pesa mais a altitude. O Bolívia está montando uma estrutura que pode perdurar. Se não inventar demais, vejo um bom futuro para o futebol boliviano, que volta a investir na base. Mas com essa administração do futebol boliviano, eu não confio muito não. Nos outros anos, só pisadas na bola. Esse ano foi pouco, mas tivemos esse problema dos playoffs de ascenso. Onde isso vai dar, não sei. Mas o futebol boliviano pode e pode muito mais. Amigos, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado dessa série de resumos de todos os países aqui da América do Sul. Quer saber mais sobre esses países? Acompanhe aí o link. Vou deixar aí para você conferir tudo. Informações de graça aqui no YouTube sobre o futebol sudaca. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.